Bom dia. Eu pensei que eu não ia conseguir conectar aqui porque estava muito lento, muito ruim para fazer essa live aqui que eu anunciei na rádio, onde eu estou agora, radioinverso.com. Eu vou fazer uma reflexão aqui no Mensagens agora e compartilho com quem está me vendo no Facebook para que a gente possa conversar juntos, tá? Facebook e radioinverso.com, onde eu estou ao vivo agora até as 10 da manhã no Mensagens. A gente já conversa, deixa eu desanunciar a música que está acabando aqui, vamos fazer tudo isso junto. Reinaldo Bessa aqui no Mensagens que chegam pela manhã, ao vivo, pela radioinverso.com. Eu estava com dificuldades, eu estava dizendo aqui para a câmera, para começar essa transmissão no Facebook, não estava conectando, mas agora sim, nós estamos ao vivo na radioinverso.com e no Facebook, na transmissão ao vivo, né? Nesse momento, às vezes a gente faz durante Mensagens que chegam pela manhã e eu quero aproveitar para falar um pouco mais sobre o que todo mundo está falando desde ontem à noite e continuará falando durante os próximos dias, com muita angústia, com muita ansiedade e com muitas perspectivas de ver. Depois da divulgação de ontem, envolvendo a possível gravação do presidente da República, a acusação do senador Aécio Neves também de ter recebido milhões, enfim, de propina e tal, eu fiz questão de acompanhar, inclusive hoje de manhã, antes de entrar no ar, o que as pessoas estão dizendo? A imprensa, os populares, os internautas, os comentários de fóruns, de YouTube, de sites, enfim. E o negócio me chamou muito a atenção. Uma delas é algo que me inquieta a gente ainda não ter percebido. Isso fica muito evidente, inclusive no texto que eu comentei no Facebook hoje de manhã, escrevendo mais ou menos sobre isso. E já tem gente lá embaixo escrevendo Fulano 2018, como se a salvação viesse de Fulano ou Ciclano. Essa perguntinha, quem irá nos salvar, desde ontem à noite, tem habitado nas redes sociais. Muita gente está fazendo essa pergunta, porque a sensação diante da iminência da queda do presidente da República, seja por renúncia, seja por impeachment, seja por afastamento temporário, não se sabe ainda exatamente o que vai acontecer, especialmente se a gravação for confirmada, gera na população, no mercado, a ansiedade de que não tem ninguém para colocar no lugar. Os sucessores imediatos, presidente da Câmara e do Senado, são pessoas potencialmente explosivas, políticos envolvidos em acusações também que beiram a Lava Jato. Então isso gera em todos a angústia de pensar o que vai acontecer. Existe a possibilidade de antecipação de eleições presidenciais. A esquerda está berrando por isso. Aliás, um parênteses, assim como me incomodou muito o oportunismo, né, da direita durante o período da crise com o governo petista, o oportunismo da esquerda se torna ainda mais agravante por conta das contradições de defenderem hoje o que até pouco tempo atrás, até poucos dias atrás, diziam ser um golpe contra a democracia e coisas do tipo. Nos mostrando que não há valores, não há boas intenções. Como eu tenho dito lá atrás, quando começou a se especular essa história do impeachment, e escrevi sobre isso, o que há é oportunismo, de um lado ou de outro. Na realidade, eu nem sinto que há lado ou outro. Quando há conivência, os lados se fundem, né? O que hoje chamamos de direita ocupava a base de sustentação do que até 2 anos atrás chamávamos de governo de esquerda. Temer era vice-presidente de um governo de esquerda, né? O Eduardo Cunha era valorizado e presidente da Câmara no momento onde a esquerda era os mandatários, enfim. Então me causa muita inquietação quando eu vejo diante de um cenário como esse, misturado, podre, interesseiro, pragmático, a população vestindo esse discurso de defender um lado ou outro. Então eu vejo agora a gente dizendo a solução é vir o Lula, por isso está se pedindo eleição antecipada. A solução é voltar a Dilma, a solução é o Bolsonaro, a solução são os militares. Aliás, eu tomei um susto hoje de manhã quando eu vi a quantidade de gente propondo intervenção militar. E depois quem é que tira? E depois o que é que faz? Depois que possivelmente militares assumam o comando do país, como é que vai desfazer esse negócio? Me inquieta o fato de a gente não aprender com a história. Me inquieta o fato da gente colocar acima da nossa lucidez, acima da nossa lógica, da nossa razão,
das evidências de como tudo tem acontecido, as paixões, que são justamente, a exemplo de um vídeo que eu gravei recentemente. Se você não viu ainda, veja, está no meu canal no YouTube, está no Facebook, que chama Como Manipular as Massas. Fiz um texto sobre isso, está no meu Facebook também, no meu blog, que é justamente a técnica que milenarmente se usa, os impérios usavam, os ditadores usam, e aquilo que nós chamamos de democracia, república, também recorre aos mesmos artifícios de manipulação de massa para fazer com que você viva na esperança de que alguém virá te salvar. Eu me lembro quando eu era criança ainda, na eleição de 89, primeira eleição presidencial, quando o Collor ganhou, e havia essa polarização e essa discussão, o Collor é o caçador de marajás, né? Eu me lembro do Caiado, que hoje é valorizado por parte das pessoas, que foi candidato também a presidente da República naquele tempo. A campanha dele era o seguinte: virá um salvador num cavalo branco, me parece que baseado num texto, em algo do Chico Xavier, e o cara oportunamente puxou isso para ele e mostrava na campanha. Eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, sei lá, e aquilo já me agredia. Um candidato a presidente, um político andando num cavalo branco, salvador da pátria. Felizmente ele não ganhou, mas quem ganhou foi semelhante, também vendendo essa mesma ideia. Isso lá em 89, né? O Collor caiu, não houve muita expectativa em relação ao Itamar, que fez um bom trabalho. O Fernando Henrique elegeu, parecia unanimidade, né? Depois, uma série de acusações e questões de corrupção. A esquerda levantava essa bandeira, inclusive eu me lembro com muita clareza, especialmente o PT na época do governo Fernando Henrique, levantando a bandeira: fora FHC, fora FHC. FHC fez 2 mandatos e veio Lula como esperança nacional. Eu me lembro do discurso do Lula na Avenida Paulista, assim que ele se elegeu, em 2002, assumiu, o discurso de candidato vitorioso, né, de próximo presidente da República. Eu assisti esse discurso na televisão e eu te confesso que eu fiquei feliz. Eu achei que era uma possibilidade da democracia de eleger um outro tipo de discurso, um outro tipo de olhar, uma outra postura, que logo quando assumiu, demonstrou que não seria exatamente assim. Lula abraçou o plano que já vinha até então, o que foi positivo. A organização da economia, o trabalho feito pelo FHC, não cabia chutar o balde e fazer uma outra proposta, mas pelo menos havia esperança de que, com o tempo, isso jamais poderia ser feito de uma hora para outra, haveria uma reposição de peça, uma mudança de olhar, de ares, de pessoas, né? Aquilo que se chama de governo democrático, uma implementação de um olhar nesse sentido. E aí você foi vendo, né, as pessoas que foram se aproximando do Lula. Eu me lembro quando ele saiu em defesa do Sarney, dizendo que o Sarney não poderia ser investigado, porque ele não era qualquer pessoa, e ficou muito evidente lá no primeiro mandato como é que as coisas se encaminhariam a partir de então. Criou-se essa sensação de que o Brasil foi para o primeiro mundo à custa de muito discurso de marketing, à custa de muita emenda de decreto, instituindo uma nova classe média que era ilusória, apesar de que houve alguns avanços, mas foi uma ilusão. Porque eu me lembro, naquele tempo eu já escrevia sobre isso, havia uma bolha, o crescimento, a prosperidade econômica tão propagada pelo governo petista, nada mais era do que o crédito, né? A juros elevados, que no fim das contas beneficiava os bancos e não era uma condição de compra. Não é que as pessoas a partir de agora poderiam comprar o seu carro, a sua geladeira, ou sei lá o que, como se vendia na época. Nunca ninguém pôde fazer isso de verdade. O que se podia fazer era crédito. Então você financiava um carro e pagava 3 vezes o valor, financiava uma meia e pagava 3 meias, financiavam, e os bancos ganhando muito dinheiro, e o discurso do governo: agora o povo está inserido no consumo. É claro que isso ia explodir. Explodiu, né? E veio na esteira a Dilma, com seus desastres todos, com muita corrupção e com todos esses caras envolvidos, todos lá. Quando houve o impeachment da Dilma e os caras entraram no Congresso e na imprensa gritando: fora Dilma, corrupção, eram os mesmos, incluindo Temer, que durante todos os anos se beneficiaram e fizeram parte daquilo que agora criticavam. Já estava evidente naquele tempo, e por isso eu escrevi
sobre isso, e comparando a história com a Revolução dos Bichos, o livro do George Orwell, onde no fim do livro, os revolucionários, os porcos revolucionários, assumem o lugar dos donos da fazenda e passam a caminhar como bípedes humanos e se misturam. Era o mesmo processo, coisa que depois aconteceu. Ninguém, ou pelo menos poucas pessoas, tiveram a ilusão que ao assumir o Temer, a corrupção estaria extirpada. Mas algumas pessoas ainda nutriam uma falsa e talvez ingênua esperança de que melhoraria bastante. Logo, o Temer chamou para ministro os mesmos que estavam com a Dilma. Kassab, Moreira Franco e tantos outros que depois, envolvidos com acusações na Lava Jato, se mantiveram no governo, E esse é o cenário que nós temos hoje. A continuação. Talvez esse fim do governo Temer seja, em última análise, o fim do governo Dilma. Porque, apesar de mudança da presidente e de ministros, as pessoas basicamente continuaram as mesmas. Saíram algumas, as que representavam esse olhar, aparentemente, abre aspas, de esquerda, mas se manteve os métodos, se manteve a política, o governo, o ministro da Fazenda do Temer é o ministro da Fazenda do Lula. O que mudou? Diante desse cenário, na oportunidade de nós entendermos finalmente que a questão não são as pessoas, não é a figura do Temer, nem a da Dilma, nem a do Lula, nem do Aécio, nem do FHC, nem de ninguém, mas é um sistema feito para isso, a gente sai agora gritando: volta Lula, volta Dilma, Bolsonaro vai nos salvar. Ninguém vai nos salvar. Pode vir quem quiser. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer agora nos próximos passos, mas ninguém vai nos salvar. Pode vir Bolsonaro, pode vir militares, pode voltar Lula, como estão tentando agora, e a esquerda oriçada. Eleições, tal. Vai mudar o quê? Pessoalmente, eu não acredito em nenhuma mudança que não nasça da base da sociedade. E a sociedade ainda continua entorpecida, com as mesmas dependências, com as mesmas ilusões, com as mesmas defesas, gente brigando para defender o Lula, gente brigando para acusar o Lula. Aliás, eu me lembro, especialmente na época mais quente do impeachment, pessoas queridas e próximas a mim, que diziam: mas você não está vendo que isso é um golpe, que na realidade estão tentando depor um governo para colocar outras pessoas ali, não tem nada de corrupção. Eu dizia: olha, eu sei. É claro que é. E sempre foi. E continua sendo. Aliás, eu acho que a eleição da Dilma foi um golpe. Eu acho que o impeachment da Dilma foi um golpe. Eu acho que a chegada do Temer foi um golpe. Aliás, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo também é. Afinal de contas, a delação que envolve o Temer, a gravação dessa prova, que foi uma prova construída pela Polícia Federal, foi feita pela JBS, que é uma empresa extremamente ligada aos governos do PT. Essa empresa que hoje fez essa delação o faz 10, 15 dias antes, por volta disso, um mês no máximo antes, da sentença do Sérgio Moro em relação ao Lula, invertendo o quadro e fazendo com que as pessoas peçam a partir de agora a antecipação das eleições presidenciais que seriam em 2018 para hoje, o que obviamente anularia qualquer possibilidade, por exemplo, de condenação do Lula. Caso se elegesse agora presidente da República, nesse momento ele pode se candidatar à presidência da República. E se eleito, foro privilegiado. Acabou. Não lhe parece estranho? Não lhe parece golpe também? Então, de golpes em golpes, a nossa democracia vai sendo construída. E nós acreditando nela. Chamando e defendendo um, acusando o outro, quando na realidade todos fazem parte de um sistema só. Então, alguém diz: mas é pela política que resolveremos isso. Não podemos condenar a política, porque se condenar a política não há solução, só pode ser resolvido pela política. Condenar a política é um mal maior. Na realidade eu concordo com esse discurso, no entanto, o que eu divirjo é que eu não chamo isso que é feito em Brasília de política. Isso que é feito em Brasília é outra coisa. Política não é. É a mesma coisa de você dizer, vendo, por exemplo, esses pastores picaretas que pedem dinheiro na televisão e andam de jatinho para tudo que é lado, falar assim: não se pode condenar o reino de Deus, não se fala de um servo de Deus. Deus é uma coisa, esses caras são outra. Política é uma coisa, esses representantes são outra. E é justamente por tentar se encontrar um caminho por meio da política
E é que deve se revelar, se extirpar e se questionar tudo isso que, em nome da política, faz com que as pessoas pensem que estão construindo alguma coisa, quando na realidade não estão. Então, é pela via da política? É. Mas política não é só o partido. Política não é só a negociata, como eu escrevi no texto. Nesse último depoimento do Lula para o Sérgio Moro, ele comentou que o Ministério Público está me acusando, então se elejam. Vejam como é feito um governo. Assumindo ali que, na opinião dele, um governo é isso, é assim que se faz mesmo. Não há outro caminho. O chamado governo de coalizão, né, que é o nome bonito para falar sobre maracutaia, sobre corrupção, sobre anulação de ideologias, de pensamentos. Às vezes eu fico vendo os vídeos antigos, por exemplo, do Lula, entrevistas antigas, e eu fico triste de ver quanta contradição, quanta mudança, não só do Lula, mas talvez esse seja o grande expoente, nesse momento, disso que eu estou falando aqui. Caramba, não deu. Será que a gente não aprendeu ainda? Será que depois disso tudo a gente vai continuar com essa historinha de volta fulano, vem ciclano, militares, e não vão perceber que é de baixo para cima a proposta, a pressão? Por isso ontem, à noite, logo quando as informações saíram, eu publiquei aquela foto de junho de 2013 da população invadindo o Congresso, subindo a rampa ali no Senado e no Congresso, as pessoas em cima ali. Foi uma imagem linda que representa talvez um movimento que deve acontecer na gente. A revolução não é votar nesse ou naquele, mantendo um sistema político. Revolução é sou eu ou e você, a partir de agora, se colocando como cidadãos que, a partir das minhas escolhas, a partir do que eu faço, a partir do que eu falo, a partir do que eu penso, representar isso que nós chamamos de democracia. Dentro do conceito de democracia, os nossos parlamentares, os senadores, o executivo, o Congresso, enfim, o próprio judiciário, representa o povo, interesses do povo. Há muito tempo está claro que não. E o que nós estamos vendo hoje é o escancaramento dessa realidade. O que esse povo representa, no mínimo, porque muito provavelmente tem mais coisa para aparecer que vai assustar ainda mais, mas nesse primeiro momento que a gente pensa, eles representam o interesse de alguns empresários, de alguns bancos inescrupulosos e só. Isso para a gente não tocar em assunto de helicóptero com drogas, envolvendo senador e coisas do tipo. Então, o que esses caras representam não é a população. Se a população não entender isso, continuará alimentando esse sistema na expectativa de que alguém virá nos salvar. Ninguém virá nos salvar. Não há heróis. Deponha um presidente, coloque outro, o substitua, depois faça um impeachment, depois traga mais um, depois eleja um partido, depois eleja outro, e veremos variações da mesma música, da mesma coisa. Então para de ser burro e de ficar defendendo o Lula, de ficar defendendo o Temer, de ficar defendendo esse ou defendendo aquele. Todos representam a mesma perversão. Nenhum deles é a perversão, mas todos representam a perversão que é sistêmica e secular aqui no Brasil. Talvez, diante de tudo que está acontecendo, seja a hora da gente se reposicionar em relação às nossas paixões, substituindo-as por consciência. Ao invés de nos posicionarmos com defesas caninas, talvez fosse melhor promover no nosso ambiente, no nosso círculo, atitudes de bom senso, atitudes de democracia, atitudes de cidadania, atitudes de consciência. O sistema deve ser repensado. O sistema deve ser radicalmente alterado. E se o caminho for revelar todos esses caras e enxotá-los de lá, sinceramente, apesar de todos os problemas que isso certamente causará, e já estamos entrando numa nova crise, talvez seja um remédio necessário, talvez seja um mal necessário. Só não atrapalhe essa história toda, transformando isso em discurso partidário. Não compre o discurso do PT, do PCO, do PMDB, do PSDB, do PP, enfim, do PSOL. Eu vi, para encerrar, eu estava vendo no YouTube um vídeo do momento onde na Câmara dos Deputados se anunciou, a partir depois do pronunciamento de um parlamentar, se não me engano do PSOL, a matéria do Globo, né, que revelou a história do Temer.
E aquilo foi ridículo, aqueles caras gritando, absurdo, Maria do Rosário, contradizendo todas as defesas que se coubessem ainda na boca deles agora nesse novo momento, né, exporia o próprio esquema. Todos estão defendendo interesses pessoais, todos estão defendendo interesses partidários, todos estão defendendo interesses que não são ideológicos. E todos, sem exceção, precisam de você para dar sustentação ao que eles estão fazendo. Por isso o Lula, quando foi dar o depoimento para o Moro, chamou as pessoas, vamos fazer um carnaval, uma defesa, porque sem isso, nenhum deles se sustenta. Não sustente mais. Que tudo apareça, que tudo fique evidente, que tudo fique claro. E a partir dessa clareza que se projeta sobre esse horrível cenário, que todos nós já sabíamos, né? Eu sempre digo aqui, nós não nos espantamos com a corrupção. Você tinha dúvidas de que o Temer praticava corrupção? Não. O que as pessoas se incomodam é o espetáculo. São as luzes, é o show, é o plantão da Globo. Aí as pessoas já ficam inquietas diante daquilo que já sabiam. Então, ao invés de cobrar vergonha na cara dos políticos, porque nenhum deles tem, que nós tenhamos vergonha na cara. Que a gente se posicione de uma maneira mais lúcida, mais clara, mais consciente, mais verdadeira. Sem paixões, repito, trocando paixões por consciência. Trocando os amores como se o marido que recebe a notícia de que a mulher está o traindo e todas as evidências nesse sentido, brigue com todos, dizendo, mas a tua também te traiu, ou você vai dizer que a outra não está. Ao invés de assumir uma posição consciente, lúcida, perdoando ou seguindo o caminho, mas sem esse carnaval que nós estamos aceitando fazer. Mais do que os políticos, talvez esteja na hora de nos passar a limpo. E as circunstâncias nos ajudam, são oportunas, doloridas, mas necessárias, para a gente fazer essa autocrítica e essa autorrevisão, tá bom? Eu continuo aqui na Rádio Inverso.com. Acesse e me acompanhe até às 10.